chuva naquela noite não lavava a terra, ela a afogava. Era o período Sengoku, a era dos estados em guerra, onde o sangue dos samurais e dos camponeses regava os arrozais com a mesma frequência que a água dos rios. A estrada velha que cortava a província de Omi estava deserta, transformada em um lamaçal traiçoeiro que parecia querer engolir as sandálias de palha de quem ousasse atravessá-la após o toque de recolher dos templos distantes. Hideo não era um homem dado a superstições. Como Ronin, um samurai sem mestre, sua vida era regida pela frieza do aço e pela lógica da sobrevivência. Sua katana, presa à cintura, era sua única família, sua habilidade, sua única religião. Ele caminhava com a cabeça baixa, o chapéu de palha cônico, casa, servindo como um escudo precário contra a tempestade implacável. Mas havia algo naquela noite que perturbava até mesmo a disciplina férrea de um guerreiro. Não era o frio, que penetrava as camadas de seu kimono surrado e mordia a pele como agulhas de gelo. Não era a fome, uma companheira constante nas últimas semanas de peregrinação por vilarejos devastados pela guerra e pela pestilência. Era o silêncio. Deveria haver o som de sapos, o cricrilar de grilos, talvez o pio distante de uma coruja, ou o uivo de cães selvagens disputando carcaças. Mas a floresta de bambu que ladeava a estrada estava muda. As hastes altas e verdes oscilavam com o vento, batendo umas nas outras, mas o som que produziam não era o estalo oco e natural da madeira. Soava aos ouvidos sensíveis de Hideo como o bater de dentes secos. Clac, clac, clac. Ele parou. A mão, calejada pelo manejo da espada, instintivamente pousou sobre o punho da lâmina. Seus olhos, acostumados a perscrutar a escuridão em busca de emboscadas de bandidos ou desertores, varreram a orla da floresta. Nada. Apenas a escuridão impenetrável e a chuva prateada caindo em lençóis. Foi então que ele sentiu. Primeiro, veio um zumbido. Um tinido agudo, penetrante, que nasceu no fundo de seus ouvidos e cresceu rapidamente, como se 1000 cigarras gritassem dentro de seu crânio. Ele sacudiu a cabeça, tentando limpar a audição, pensando ser o cansaço ou a pressão atmosférica. Mas o zumbido persistiu, transformando-se em uma vibração física que fazia seus dentes doerem. No folclore das avós, aquele zumbido tinha um nome. Era o presságio. Diziam que quando a morte colossal se aproximava, o corpo humano, em sua sabedoria animal e primitiva, tentava avisar a mente racional. O zumbido era o som da alma tentando escapar. Hideo ignorou o medo ancestral que tentou subir por sua espinha. Ele era um homem de aço. Continuou a andar, mas seus passos agora pareciam pesados, como se a gravidade tivesse aumentado apenas ao redor dele. O chão tremeu. Não foi um terremoto. O Japão é terra de tremores, e Hideo conhecia a diferença entre o balanço profundo das placas tectônicas e aquilo. Aquilo era rítmico. Tum, pausa, o silêncio gritante. Tum, mais perto, mais pesado. A água das poças na estrada vibrou, criando anéis concêntricos que se desfizeram rapidamente sob a chuva. Hideo girou sobre os calcanhares, a espada já desembainhada num movimento fluido, o aço brilhando opaco sob a luz fraca da lua que tentava, inutilmente, furar as nuvens de tempestade. Quem vive? Gritou ele, sua voz rouca sendo engolida pelo vento. Apresente-se, covarde. Nenhuma resposta humana. Apenas o som do vento assobiando por entre os bambus, que agora pareciam se curvar, não por causa da brisa, mas em reverência a algo que se aproximava. O cheiro chegou antes da visão. Um odor adocicado, nauseante, de carne que já se foi há muito tempo, misturado com o cheiro mineral de ossos expostos ao sol e à chuva por anos. Era o cheiro de um campo de batalha esquecido, onde os ritos funerários foram negados e os corpos foram deixados para alimentar os corvos e os vermes. O cheiro da desonra suprema, o cheiro da fome. Hideo sentiu o estômago revirar. Ele conhecia aquele cheiro. Ele havia lutado em Sekigahara. Ele vira as pilhas de mortos. Mas aquilo era a concentração de todos os campos de batalha em um único ponto. Então, a lua encontrou uma brecha nas nuvens. Um único raio de luz pálida desceu sobre a estrada, iluminando a cerca de 50 metros à frente. E Hideo viu. Não era um homem. Não era um exército. O que se erguia diante dele desafiava a sanidade. Era uma torre, uma construção de cálcio e ódio que se elevava acima da linha das árvores, bloqueando o céu. Um esqueleto, mas não um esqueleto comum. Era uma atrocidade colossal, com mais de 15 metros de altura. Seus ossos não eram peças únicas.
Ao olhar com atenção, Hideo percebeu, com um horror que paralisou seus pulmões, que o gigante era feito de milhares de outros esqueletos. As pernas da criatura eram colunas formadas por fêmures e tíbias entrelaçados, fundidos por uma magia negra nascida do rancor. As costelas eram como os arcos de um templo profano, dentro do qual não batia coração algum, apenas um vazio escuro onde o vento uivava. E a cabeça? O crânio gigante olhou para baixo. As órbitas oculares eram poços de abismo, mas no fundo delas ardia uma luz pálida, doentia, um fogo fátuo que pulsava no ritmo de uma fome eterna. A mandíbula pendeu aberta e o som que saiu dela não foi um rugido, foi o som de 1000 ossos estalando ao mesmo tempo. Gati, 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 o som de dentes batendo, o som da fome que nunca sacia. Era um gachadokuro. Hideo ouvira as lendas, sussurradas em tavernas escuras, contadas por monges bêbados que falavam de espíritos formados pela fusão das almas de pessoas que morreram de fome ou em batalha, sem enterro digno. Almas que, incapazes de passar para o outro lado devido à raiva e ao apego à dor, se fundiam em uma massa crítica de ódio espiritual, criando uma abominação física. O samurai sabia, com a clareza gelada de quem encara o fim, que sua espada era inútil. Como se corta a morte, como se sangra o que não tem carne. Mas o código do guerreiro não permite a rendição, nem mesmo diante do impossível. Hideo firmou os pés na lama. Ele não morreria de costas. Ele não morreria fugindo como um cão. Venha, demônio! Ele rugiu, canalizando todo o seu ki, toda a sua energia vital, para aquele grito final de desafio. O gachadokuro moveu-se. Apesar de seu tamanho titânico, o movimento foi perturbadoramente fluido. Ele não andava como um gigante desajeitado. Ele fluía, os ossos deslizando uns sobre os outros com um ruído de calcário sendo moído. A mão esquelética desceu. Era uma gaiola de dedos longos e brancos, cada falange do tamanho do corpo de Hideo. O samurai saltou para o lado, a espada descrevendo um arco perfeito, cortando o ar e atingindo um dos dedos do monstro. O aço, forjado pelos melhores ferreiros de Baizen, chocou-se contra o osso antigo. Houve uma faísca, um som agudo de metal estressado, e a lâmina se partiu. Hideo olhou para o pedaço de metal quebrado em sua mão. O osso do monstro não tinha sequer um arranhão. Era duro como diamante, fortificado por séculos de ressentimento. O gigante não pareceu notar o ataque. Para ele, Hideo era menos que um inseto. Era um grão de arroz. E o gachadokuro estava faminto. A mão voltou, num movimento lateral, varrendo a estrada. Hideo tentou pular, mas a lama traiu seus pés. O dorso da mão esquelética o atingiu com a força de um ariete de cerco. O mundo de Hideo girou. Ele sentiu costelas se partirem, o ar ser expulso de seus pulmões e o gosto metálico de sangue encher sua boca. Ele voou chocando-se contra o tronco de um pinheiro na beira da floresta. A dor foi, curiosamente, distante. O que dominou sua mente foi o som. O zumbido em seus ouvidos agora era ensurdecedor, competindo com o gati-gati dos dentes do monstro que se aproximava. Hideo tentou se levantar. Suas pernas não respondiam. Ele estava quebrado, uma boneca de pano descartada na tempestade. Ele olhou para cima. O rosto do gachadokuro preenchia todo o seu campo de visão. A mandíbula se abriu ainda mais, revelando uma garganta que era um túnel para o nada. Dizem que antes de morrer, a vida passa diante dos olhos. Hideo não viu sua vida. Ele viu as vidas que compunham aquele monstro. Em um flash psíquico de horror compartilhado, ele viu os camponeses morrendo de inanição nas secas, comendo cascas de árvores e terra. Ele viu os soldados feridos deixados para morrer na lama, gritando por mães que nunca viriam. Ele sentiu a solidão, o frio e, acima de tudo, a fome. Assim, fome que doía como fogo. O monstro não o mataria por maldade. A maldade é uma característica humana. O gachadokuro era uma força da natureza, uma consequência. Ele o mataria porque precisava preencher o vazio, adicionar mais um osso à sua estrutura, mais uma alma ao seu coral de lamentos. A mão gigante desceu novamente, desta vez com precisão cirúrgica. Os dedos envolveram o corpo quebrado de Hideo. Ele foi erguido do chão, subindo em direção àquela lua pálida e àquela boca escancarada. O cheiro era insuportável agora. Hideo sentiu a saliva fria e viscosa, se é que aquilo podia ser chamado de saliva, pingar sobre seu rosto. Ele não gritou. Um samurai aceita seu destino. Enquanto era levado em direção aos dentes gigantescos, Hideo fechou os olhos. Ele percebeu com uma ironia final e amarga que em breve ele não sentiria mais frio, nem medo. Ele se tornaria parte da força. Ele se tornaria o Klek, o Tum,
O zumbido na noite. Ele seria a fome. A mandíbula se fechou com um estalo, seco que ecoou por todo o vale, silenciando até mesmo a tempestade por um breve segundo. Um fio de sangue escorreu do canto da boca do gigante, misturando-se à chuva. O Gachadokuro ergueu a cabeça para o céu, soltando um som que poderia ser confundido com o vento uivando nos desfiladeiros, mas que, na verdade, era um suspiro de satisfação momentânea. Ele se virou e continuou sua marcha pela estrada, desaparecendo na neblina e na noite, em busca do próximo viajante, do próximo batimento cardíaco, da próxima alma solitária para adicionar à sua coleção eterna. E na estrada, onde Hideo estivera momentos antes, restou apenas a espada quebrada, enfiada na lama, como uma lápide muda para um guerreiro que agora marchava com os mortos. A lenda diz que o Gachadokuro é indestrutível por meios mortais. A única forma de escapar é o silêncio absoluto ou a proteção sagrada dos templos shintoístas, onde a pureza do sal e dos kami impede a entrada da impureza da morte. Até hoje, nas áreas rurais do Japão, quando a noite cai e um zumbido inexplicável atinge os ouvidos de um viajante solitário, os mais velhos não sugerem remédios ou descanso. Eles dizem com o rosto pálido e a voz trêmula: esconda-se, não respire, não olhe para cima, porque a fome ainda caminha, e ela é alta como as árvores e antiga como a dor.